Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui juntamente com os meus amigos de todas as semanas para juntos estudarmos a lição de número 11 da nossa revista Betel Dominical, A Plenitude do Espírito Santo. O capítulo 5 de Efésios traz uma continuação do estilo de conduta cristã exposto no capítulo 4. Vamos ver aqui neste vídeo, nesta lição, algumas práticas duramente reprovadas pela palavra de Deus. Meus irmãos, e se a palavra de Deus condena, se a palavra de Deus reprova, está condenado, está reprovado. E é a mesma coisa que temos que fazer. Mas também vamos ver nesta aula e neste vídeo algumas das boas práticas que também vão ser apresentadas aqui, que nós devemos não somente apreciar, mas adotar e cultivar. Este é o objetivo da nossa aula e deste vídeo. Antes de passar a palavra para os nossos comentaristas, pastor Marcos e pastor William, eu tenho um aviso importantíssimo para trazer para vocês. Como eu disse na aula passada, no vídeo passado, vocês devem ter percebido que eu tenho usado durante esse trimestre esta revista do quarto trimestre, que é comentada pelo bispo Abner Ferreira. Ela traz aqui um selo de 30 anos, que marca os 30 anos da Editora Betel. O primeiro selo saiu no primeiro trimestre, o segundo selo no segundo, o terceiro no terceiro e essa quarta fechando o ano de 2021 com 4 revistas. A Editora Betel, pensando em prestigiar e antecipar o Natal, está colocando à disposição daqueles que tiverem interesse de adquirir as 4 revistas num combo por um preço muito especial. Cada revista individualmente custa R$ 25,00, o conjunto daria R$ 100, mas a editora está colocando por R$ 70,00. E aqui, para prestigiá-lo, a todos os nossos inscritos do nosso canal, a Editora Betel está fazendo um presente, está propondo, para que a gente apresente aqui no nosso canal uma condição, cria aqui, apresente para vocês uma condição que a editora criou para lhe prestigiar, você que é inscrito no canal. Você vai mandar um e-mail para nós, foconalição@editorabetel.com.br e vai dizer assim: eu sou inscrito no canal e gostaria de concorrer ao sorteio da revista Betel Dominical de capa dura. Você pode colocar o que você quiser, mas não esqueça de colocar uma frase importantíssima, sugestão até do pastor William Barros: a EBD não pode parar. Faça isso, encaminhe para nós até às 0 horas da última lição, do dia 26 de dezembro de 2021, é a nossa última lição, a lição de número 13. Todos os e-mails que chegarem nesta caixa postal, nesse endereço que eu coloquei, nós estaremos separando por região. Cada região, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, vamos mandar um kit dessas 4 revistas para uma pessoa que ganhar, então. E essa revista, eu estava comentando com os meus amigos aqui, nós vamos mandar autografado. Já pensou você receber aí na sua casa, com frete grátis, um conjunto com essas 4 revistas que marcam os 30 anos da Editora Betel, como um presente aqui da aula completa do Foco na Lição? Já imaginou que lindo? Gostaria de concorrer? É fácil. Escreva, mande seu e-mail, vai aparecer aqui embaixo, o Alex vai deixar aqui para você enviar direitinho com seu endereço e não esqueça de dizer que você quer concorrer, ok? Vamos anunciar o ganhador no vídeo da primeira lição do ano que vem. Então, quando nós nos reunirmos aqui para gravar o primeiro vídeo, nós estaremos então divulgando quem foram os ganhadores, então estaremos despachando e você receberá na sua casa com todo o conforto esse conjunto. Se você não for sorteado, infelizmente não dá para mandar para todos os inscritos, mas você pode adquirir por apenas R$ 70,00, ok? Feito este aviso, vou então dar as boas-vindas aqui aos meus amigos, pastor William Barros, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Pastor Prates, pastor Marcos e a todos vocês que estão conosco para mais uma aula aqui pela Editora Betel. Nosso texto áudio diz em Efésios 5,18: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
E a nossa verdade aplicada vai dizer o seguinte: sermos cheios do Espírito Santo afeta o modo como nos comportamos em todas as áreas da nossa vida. Pastor Marcos Santana, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, a paz do Senhor, pastor William, para todos os irmãos que estão conosco para mais esta aula. Os 3 objetivos da lição de hoje são discorrer acerca da prática dos valores cristãos, ensinar sobre o propósito divino para nossas vidas, explicar o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Os textos de referência, Efésios, capítulo 5, versículos 1, 2, 8, 9, 10, 15 e 16. Sendo assim, quero convidá-los para estarmos orando e pedindo a bênção do Senhor para o estudo de hoje. Bendito e maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, graças nós te damos por mais esta oportunidade de podermos estar envolvidos e ocupados com o estudo da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos inspire, nos conduza para a edificação de vidas e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, ela está baseada em Efésios capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 21. A título de introdução, acho interessante nós pontuarmos que parece que há uma tendência de não considerarmos tão sobrenatural o fruto do Espírito, como consideramos os dons espirituais. Também quero trazer aqui à memória dos irmãos que enquanto em Atos dos Apóstolos, Lucas, ele enfatiza a ação do Espírito Santo para capacitação, visando a evangelização, a expansão da pregação do Evangelho, já nas epístolas, principalmente aqui em Efésios, a ênfase de Paulo é a ação do Espírito Santo capacitando o discípulo de Cristo para um viver segundo os padrões de Deus, a vontade de Deus. O Espírito Santo, nesse aspecto, ele está realizando uma obra profunda nos nascidos de novo. O Espírito Santo, ele não apenas capacita para a evangelização, mas ele também opera de forma contínua transformação à imagem de Deus. O Espírito Santo, ele opera a produção do fruto do caráter divino. O Espírito Santo nos capacita a servirmos o próximo. O Espírito Santo nos capacita para um novo modo de viver. É o que tem sido enfatizado na epístola de Paulo aos Efésios, principalmente a partir do capítulo 4, versículo 17. E a lição de hoje está dando continuidade a essa exposição da nova ética que o nascido de novo deve adotar na sua vida em relação à igreja e em relação
ao mundo. O tópico 1 nos diz: imitando a Deus como filhos amados. O tópico 1, ele está baseado em Efésios capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9. Jesus Cristo é o nosso supremo modelo. Importante conectarmos o capítulo 4, versículo 32 de Efésios, como eu encerrei na aula passada, dizendo que o final do versículo 32 era um verdadeiro elo com a próxima lição, que é a lição de hoje. Então vamos conectar como também Deus nos perdoou em Cristo. É assim que encerra o capítulo 4. E o capítulo 5 inicia: sede, pois, imitadores de Deus. Deus nos perdoou. E nós devemos imitar Deus. Em Efésios, nós já vimos, lá no capítulo 1, versículo 5, que nós fomos adotados. O capítulo 2, versículo 19, nós vamos ver que fomos adotados na família de Deus. Fomos adotados e somos santos e membros da família de Deus. Irmãos, estas verdades, esta obra de Deus na nossa vida deve influir em nossas atitudes para com Deus, o próximo e conosco mesmo. Interessante, porque, de novo, nós vamos encontrar essa expressão, andar. Como é frequente essa expressão nos escritos de Paulo. E aqui ele diz: andai em amor. Isso nos remete a João, capítulo 13, versículo 34. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava iniciando os últimos ensinos, as últimas instruções, uma verdadeira despedida dos seus discípulos, antes de ser preso no Getsêmani e levado ao Calvário. Ele inicia estas últimas instruções com estas palavras, ou seja, para termos a Cristo como nosso, como diz a nossa lição, supremo modelo. Agora, também precisamos estar atentos a esta verdade. De novo, Paulo, ele enfatiza a importância das nossas atitudes. Ou seja, irmãos, não podemos assumir uma atitude passiva, acomodada. É certo, acredito que o pastor Prates, pastor William, eles atestam isso também, é certo que enquanto estivermos aqui neste mundo, nós estamos no processo de amadurecimento, de crescimento. E é evidente que faz parte desse processo estarmos a cada dia melhorando. Tem um corinho muito antigo, que era muito cantado nos nossos cultos, dizendo: sempre melhorando, sempre melhorando. E assim deve ser a vida do cristão. Se hoje nós estamos com dificuldades em mudança de alguma coisa na nossa vida, então daqui a um ano nós precisamos estar melhor. Não podemos continuar
passivos e acomodados. Por isso que agora a lição ela vai focar um aspecto que foi focado também na aula passada, ou seja, despojando-nos. Eu quero aqui enfatizar estas expressões que nós encontramos neste texto referenciado do tópico 1. Nem se nomeiem. Irmãos, a orientação bíblica é, além de não praticar, é também não conversar sobre, é também não comentar sobre, é também não ficar falando sobre. E o argumento aqui é santificação. A santificação, ela precisa se manifestar também nas nossas conversas, nos nossos comentários. E a palavra de Deus diz, nem se nomeie. Outra expressão, não convém. Aqui, Paulo está falando sobre ações de graças. Não convém, não edifica, não ajuda a alimentarmos algumas conversas, alguns comentários. Mas no lugar disso, precisamos exercitar a gratidão a Deus. Precisamos exercitar ações de graças, que é o reconhecimento de que Deus cuida dos seus, de que Deus provê, de que Deus tem o melhor. Precisamos focar naquilo que edifica. Outra expressão que nós encontramos aqui, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqueles que praticam algumas coisas que estão relacionadas aqui no versículo 5. Agora, note, pastor Prates, pastor William, que o apóstolo Paulo diz assim, porque bem sabeis isto. Paulo está dizendo que os servos de Deus daquela igreja sabiam, porque bem sabeis isto. E eu acho que é interessante aproveitarmos, contextualizando, lançarmos uma pergunta para os alunos e aqueles que estarão diante de nós na exposição desta lição. E nós sabemos? Nós sabemos quais são aquelas práticas, aquelas atitudes, aqueles costumes que não têm herança no reino de Cristo e de Deus. E como Jesus disse para os seus discípulos, se sabeis, bem-aventurados sois, se o fizerdes. E aqui, nesse texto, podemos dizer, sabemos, bem-aventurados seremos, se não praticarmos estas coisas que nós sabemos que não agrada a Deus. Também vamos encontrar aqui esta exortação, ninguém vos engane. Ou seja, o foco aqui é aquela tendência de muitos também nos dias de hoje, de considerar a graça como sinônimo de libertinagem, considerar a graça como licença para viver desenfreadamente, considerar a graça com aquele pensamento equivocado, Deus sabe que eu não sou perfeito, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu tenho esse problema. Irmãos, ninguém vos engane. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E Judas, versículo 4. Cuidado com aqueles que entram no vosso meio
e transformam a graça em dissolução. Vivemos tempos desafiadores. E também vamos encontrar aqui esta expressão de Paulo: não sejais seus companheiros. Portanto, precisamos estar atentos, não apenas ao que falamos, não apenas às práticas, mas também precisamos estar atentos quanto às amizades, às pessoas com quem nos relacionamos. Não que vamos viver isoladamente, não que vamos viver dentro de uma bolha, mas precisamos estar atentos quanto à influência das amizades e das companhias. Irmãos, quando a gente lê essas expressões de Paulo, essas exortações, nós podemos notar, pastor Prates, pastor, de uma coisa interessante. Paulo, ele não afrouxou os padrões de Deus para satisfazer a cultura da época. Ora, se Paulo não afrouxou os padrões, quem somos nós para tentarmos afrouxar os padrões de Deus? É um desafio? É um desafio, irmãos, porque nós vivemos dias em que a igreja está sendo pressionada, a igreja está sendo afrontada quanto aos valores e aos bons costumes. Nós vamos encontrar nesses textos que nós citamos aqui sobre despojar-nos, requer a nossa atenção a questão da fala, a questão da pureza sexual, a questão da associação com o que não edifica e atenção contra a avareza, cobiça e a necessidade de cultivarmos atitude de gratidão. E encerrando aqui esse tópico, quer dizer, quase encerrando, ainda tem mais um tópico antes. Filhos da luz, Efésios 5, versículo 8. Filhos da luz. Acho interessante aqui nós trazermos à nossa memória 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Noutro tempo éreis trevas, mas agora, irmãos, não somos mais trevas e nem vivemos nas trevas. Então, por isso, como diz o versículo 9, andar, de novo a expressão andar. Andar como filhos da luz. E aí há uma íntima associação com a ação do Espírito Santo na vida do discípulo de Cristo, que o capacita a andar como filhos da luz. Porque o versículo 9, ele vai citar algumas virtudes que são produzidas pelo Espírito Santo: bondade, justiça e verdade. E nós podemos conectar esse andar como filhos da luz com o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5. Se fomos vivificados pelo Espírito, andai em Espírito. E o versículo também vai dizer para andar em amor. Ou seja, irmãos, não nos isenta de andar com atenção. O versículo 7 diz: não sejais companheiros. Então precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, porque aqui diz assim, o versículo 10 diz: aprovando o que é agradável ao Senhor. E o versículo 7 diz: não sejais seus companheiros. Então, atenção, o amor não significa, é diferente de aprovar. Amar não significa aprovar. Amar não é sinônimo de aprovar.
Amar não é sinônimo de pactuar, de ser cúmplice. Amar não nos impede de reprovar o que não agrada a Deus. Andar em amor é também andar em santidade. E o versículo 10, aprovar o que agrada ao Senhor. Como vamos saber o que agrada ao Senhor? É passando todas as coisas pelo crivo da palavra. É a palavra de Deus que vai nos orientar, nos esclarecer, nos revelar o que agrada a Deus e o que não agrada. Que o Espírito Santo continue nos esclarecendo, nos dirigindo e nos capacitando. Enchei-vos do Espírito. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, fechando aí o ponto 1, podemos dizer que nós aprendemos com essa explicação que Paulo exorta seus leitores acerca da importância de incorporar em suas vidas os valores transcendentais da nova vida que adotaram, afastando-se de qualquer coisa que não seja compatível com ela. Olha que extraordinário! E assim podemos fechar então o ponto 1. Vamos direto ao ponto 2 com o pastor William Barros, vivendo a nova vida com sabedoria. Muito bem, pastor Prates. Meus irmãos, dando sequência aqui ao nosso estudo, nós vamos entrar no nosso tópico 2, vivendo a nova vida com sabedoria. E o nosso bispo Abner, ele vai introduzir esse assunto no tópico 2, e eu foco aqui três aspectos que ele traz aqui. Primeiro, a questão de viver com sabedoria, ele traz aqui em 3 aspectos. A consciência da nossa posição no mundo. Segundo, conhecer o propósito divino para a nossa vida e o nosso futuro como cristão. Então, esses 3 aspectos podem ser vistos na nossa vida nova com sabedoria. Vou repetir aqui, a nossa consciência, a consciência da nossa posição no mundo, conhecer o propósito divino para a nossa vida e entender e conhecer o nosso futuro como cristão. Então, esses 3 aspectos vão estar sendo traçados aí com relação à nossa vida, nova vida com sabedoria. O nosso tópico 2.1 vai falar sobre devemos viver com sabedoria e sensatez. Uma coisa clara na Bíblia, que fica nítido para nós, é que Deus é um Deus que deseja que seus filhos sejam sábios. Vejam que ditadores, em geral, eles querem que as pessoas sejam ignorantes, sejam fracas e estejam submissas totalmente a eles, para que eles possam dominá-las o tempo todo a pão de migalhas. Diferente disso, Deus deseja que nós cresçamos, prosperemos, que nós avancemos e que nos tornemos sábios. Tanto é que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ou seja, Deus deseja que seus filhos sejam sábios. Olha que coisa tremenda. Mas eu queria começar esse assunto sobre sabedoria chamando a sua atenção para um detalhe. O que é sabedoria? A palavra sabedoria ela vai ter diferenças de entendimento. E diferente da questão do dicionário, onde mostra a sabedoria como o arcabouço, a aglomeração de conhecimento, eu queria mostrar a vocês que em Provérbios capítulo 9, versículo 10, a Bíblia vai mostrar que a verdadeira sabedoria começa em conhecer e temer a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria também tem a ver com a qualidade de sensatez e prudência no lidar com as coisas da vida. E, finalmente, mais do que isso, a sabedoria, a Bíblia vai mostrar que é melhor que a riqueza. Sabedoria é melhor que o conhecimento. Ou seja, a sabedoria é o uso adequado e eficaz do próprio conhecimento. Então, vejam que a sabedoria é muito importante para a vida do ser humano, para a vida cristã. O nosso tópico 2.2 vai mostrar para nós que nós devemos ter consciência de quem somos agora. Irmãos, vejam, o inimigo das nossas almas, ele vai lutar para que nós estejamos vivendo uma vida presa ininterruptamente ao passado. Vivamos presos pela culpa do passado. A culpa, ela pode destruir a vida de uma pessoa.
Imagine uma pessoa que jamais se perdoou por um aborto. Imagine uma pessoa que jamais se perdoou por um fracasso pessoal que cometeu há 20 anos atrás. Pessoas podem ser devoradas ao longo da sua história pela culpa. A culpa, e eu trago um pouquinho aqui para a minha área da psicologia, a culpa ela pode ser, sabe, uma prisão sem muros. Uma pessoa pode viver, a partir da culpa, várias mazelas do ponto de vista psíquico. Uma pessoa pode entrar num quadro de depressão. Uma pessoa pode viver com manias. Uma pessoa pode simplesmente viver com ansiedade extrema, de acordo com o que ela guardou dentro de si. Sabe? Veja que a oferta, a proposta do Evangelho de Jesus é justamente ser livre da culpa. Sabe? Você não é perdoado pelo que você faz. Você não é perdoado pelo que você fez. Você não é perdoado pelo que você um dia fará, como se fosse um cheque pré-datado ou um crédito que Deus está lhe dando. Você é perdoado pelo que Jesus fez por você e por mim, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós jamais pagaremos o que Deus fez por nós. O nome disso é graça. É favor não merecido. Ele nos deu a dádiva da salvação. Ele assumiu o nosso lugar na cruz. Ele morreu a nossa morte. Ele se fez maldito por nós. Ele assumiu o nosso erro, a nossa culpa e pagou com seu sangue o preço do nosso resgate, da nossa redenção e salvação. Então a gente precisa hoje, irmãos, tirar o fardo dos ombros. Eu quero aproveitar esse momento e dizer para pessoas que assistem essa aula que porventura ainda carregam fardos ao longo da sua caminhada e da sua história. Permita que nesse momento a graça de Deus que tem efeito sobre a nossa história possa alcançar você. Aí onde você está agora, acredite, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Jesus, quando ressuscitou dos mortos, Jesus garantiu para nós o perdão completo, para que tenhamos uma vida nova em Cristo Jesus. Ele diz que dos teus pecados Ele não vai se lembrar mais. Ele diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se o diabo ficar insistentemente apontando para o seu passado, é só você apontar para o futuro dele. Ele vai para o lago de fogo e enxofre, não tem mais perdão, você não. Se você caiu, Ele pode levantar você agora. Seu nome está no livro da vida, você tem futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem futuro. Então eu quero convidar você a se apropriar, nesse tópico 2, da consciência de quem somos agora. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos, eu quero inclusive com isso, dar uma palavra para professores. Aproveite esse momento da nossa lição. Eu aconselho a aproveitar esse momento para a nossa lição de forma breve, sucinta, mas como uma flecha, como uma espada afiada. Aproveitar esse momento e aplicar isso para os seus alunos. Quantos de nossos irmãos, Pastor Prates, continuam muitas vezes presos pela culpa de coisas que aconteceram ao longo da sua caminhada e da sua história? Sabe, torturados. Pessoas continuam torturadas e vivendo com culpa. Sabe, a oferta do Evangelho é perdoar, tratar o seu passado. A oferta do Evangelho lhe dá um presente de uma vida nova e lhe garantir o futuro. Vejam, nós temos futuro. O que espera o cristão? O cristão, aquele salvo em Cristo Jesus, ele está esperando. Se morrer, tem garantida pela palavra de Deus a ressurreição dos mortos. Ou seja, ao passo que me converto a Jesus, eu tenho a garantia que a morte não é mais meu inimigo fatal. Eu vou ressuscitar. Ela foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Olha que coisa tremenda. A morte já não é mais o meu algoz fatal. Se eu tiver que enfrentar a morte, eu vou ressuscitar. Significa que morte de crente não é adeus. Morte de crente é até breve. Se eu morrer hoje e o arrebatamento da igreja acontecer daqui a 1 mês, eu teria ficado apenas 1 mês morto. Se eu morrer agora e o arrebatamento da igreja acontecer daqui a 1 ano, eu teria ficado 1 ano morto. É por isso que as pessoas que não têm fé não entendem como a gente sofre pela perda de alguém, a gente lamenta e chora, mas a gente não entra em desespero, porque nós temos esperança, nós temos certeza. Jesus disse no dia que ressuscitou Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem crê em mim e vive, nunca morrerá. É essa
a certeza que norteia a nossa convicção, a nossa fé e a nossa prática. Agora, irmãos, nós temos futuro. A morte já não é mais o nosso inimigo. E agora, enquanto estamos vivos e aguardamos o arrebatamento da igreja, nós podemos ser arrebatados sem experimentar a morte. Quem sabe agora mesmo, você que assiste essa aula, eu lhe digo uma verdade. Quando Jesus leu o rolo de Isaías, cerca de 700 anos depois de Isaías ter escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu. Lá em Nazaré ele abriu o rolo. Eu estive no local exato onde acreditam que era a sinagoga onde Jesus leu aquele rolo. Jesus leu o rolo de Isaías e quando termina de ler, olha para todos que estavam na sinagoga e diz, hoje esta palavra se cumpriu no meio de vós. Eles ficaram loucos. Agora eu imagino, olhando para vocês aqui, olho no olho, Pastor Prates, eu falo, é a minha fé. Eu acredito que olhando para vocês, chegou finalmente o tempo do cumprimento de uma outra profecia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, a Bíblia diz, eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Tem 2000 anos que na igreja se ensina, se prega e se crê nessa passagem, mas essa profecia até hoje não se cumpriu. Todos morreram. Até hoje, todos morreram. Mas eu creio que nós estamos tão perto do arrebatamento da igreja. O mundo está tão perto da grande tribulação e da chegada do anticristo. Eu creio que estamos tão perto da volta de Jesus para reinar neste mundo. Tudo está tão perto, o palco das profecias que estamos pisando agora, tudo mostra que está tão perto, tudo de acontecer, que eu arrisco dizer uma coisa a cada aluno que ouve essa aula, a cada professor, a cada crente em Jesus. Eu acredito que muitas pessoas que participam dessa aula agora, muito provavelmente, nunca entrem num caixão para ser sepultado. Mas experimentem o arrebatamento da igreja sem provar a morte. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é a nossa consciência de quem somos agora. Nós somos a geração do arrebatamento. Quem somos agora? Perdoados, restaurados, debaixo da graça de Deus. Quem somos agora? Filhos de Deus. É isso que nós precisamos acreditar. Professor, mostre isso para seus alunos. Faça com que eles possam sair da aula perdoados e crendo em Jesus como seu Salvador e Senhor. Muitos que ensinam para jovens e adolescentes, por exemplo, muitos são filhos de crentes, mas nunca se converteram. Leve seus alunos a Cristo. O nosso tópico 2.3 vai falar que devemos procurar conhecer a verdade de Deus. E o Bispo Abner vai trazer aqui algo interessante. Aqui diz o seguinte, abaixo dos textos de Salmos e João 8, 31 ou 32, diz o seguinte, conhecer a vontade de Deus envolve, entre outros aspectos, oração, fé, disposição para obedecer, ler e estudar a palavra de Deus, renovação da mente e ser guiado pelo Espírito Santo. Olha que elementos essenciais e fundamentais para uma vida de vitória. E eu quero destacar aqui, olha bem, a palavra de Deus aparece aqui, ler, estudar a palavra de Deus. Meus irmãos, muitas pessoas não perceberam uma realidade. Qual? O seu milagre, a sua resposta, ela passa pela profecia, mas ela só se cumpre com a instrução da palavra. Muitas pessoas não perceberam isso, lotam cultos de campanha. Imagine se tivéssemos aqui agora, em Madureira, uma campanha de curas e milagres. Uma campanha de curas e milagres com um pastor muito conhecido na área de curas e milagres. Imagine se fizéssemos uma campanha com Benny Hinn, ou fizéssemos a campanha com Arlindo Teodoro, ou com outro pastor muito usado nessa área de cura e libertação. Irmãos, não há lugar para sentar. Imagine se, por exemplo, tivéssemos agora um culto, Pastor Prates, e eu viesse em Madureira, na nossa igreja mãe, e nesse culto uma pessoa saísse da cadeira de roda e começasse a andar, depois que eu colocasse minha mão sobre ela. Logo em seguida, colocasse uma mão numa outra pessoa e ela vomitasse o câncer. E o bispo dissesse, amanhã, pastor, ele vai estar pregando aqui novamente. Irmão, não ia ter lugar para andar dentro da igreja. A igreja estaria lotada. Nós somos um povo que valoriza a cura, mas despreza a saúde. Nós somos um povo que valoriza o milagre, mas despreza a dádiva. E aí, o que acontece? Marca-se, por exemplo, um culto
de campanha de batismo com o Espírito Santo. Imagine, faremos em Madureira 4 dias de clamor para o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, não teria a mesma procura. Não teria o mesmo interesse. Vamos fazer aqui um dia de palestra sobre o Espírito Santo. Tenho certeza que seria bem mais difícil lotar a igreja. E o que acontece? Essa falta de apetite ou de apreço pela Bíblia é o que justamente pessoas vão deixar de perceber o seguinte: a profecia, o milagre, sabe, ele é o cheque pré-datado da tua resposta. Mas a instrução da palavra é a chave que abre a porta. Algumas verdades de Deus serão entregues a você naquele dia da campanha, no culto da vitória, etc. Mas outras só serão dadas na escola dominical ou no culto de ensino. Como você não foi ou não gosta do culto de ensino, só vai na campanha, perdeu e vai continuar acumulando profecias como quem acumula milhas aéreas em pontos de cartão de crédito, mas nunca vê concretizar o que foi profetizado. Então é a hora de entender que a tua resposta passa pela palavra. Ler a palavra, estudar a palavra, Gente que está na igreja há 20 anos, mas nunca leu a Bíblia toda. Nunca leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Fez da Bíblia um livro de sorte. Fala aqui comigo, Senhor, fala comigo. Irmão, palavra tremenda, hein? Sabe, irmãos, nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nunca leu a Bíblia toda, mas diz que ama o Senhor e a sua palavra. É como alguém que diz: Senhor, eu te amo, mas não precisa dizer nada, fique quieto. Não quero ouvir a tua palavra. E nós precisamos, aqui ele fala de outra coisa interessante, que é a mudança da mente, mudança da mentalidade. E aqui, inevitavelmente, eu lembro de Romanos, capítulo 12, verso 2, quando a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí, o que acontece? A mudança da mentalidade, ela é uma coisa que não depende exclusivamente de Deus, depende da gente. Tanto é que ele vai dizer no verso 2 o quê? Transforme-se, transformai-vos. Ou seja, tem que partir da gente esse interesse, que é o quê? Mudar a forma de pensar. Jesus vai dizer que não se põe vinho novo em odre velho. Ou seja, não dá para colocar pensamentos novos numa cabeça velha. Não mudou. A mentalidade é antiga. Tem que mudar a mentalidade. Tem que deixar de ser o velho homem. Como é que isso vai acontecer? Irmãos, imagine as pessoas que fazem redução de estômago. Elas têm que fazer acompanhamento psicológico para fazer redução de estômago antes, ser liberado. Depois que faz a redução de estômago, tem que ter acompanhamento psicológico. Infelizmente, muita gente abandona isso. E aí sofre, porque é uma mudança radical no estilo de vida. Se a pessoa não tiver acompanhamento, muitas vezes ela vai sofrer. Alguns entram em colapso, entram em depressão, porque agora não conseguem mais comer como antes. E muitas pessoas têm resistência a alimentos que outrora gostavam muito de comer. Eu, por exemplo, conheço várias pessoas que têm dificuldade para comer carne vermelha depois que fazem redução de estômago. Passam mal, vomitam depois que comem, etc. Talvez alguém que está assistindo essa aula passe por isso. O que vai acontecer? Tem que haver mudança. E muitos casos as pessoas emagrecem e é muito comum acontecer isso. Porque hoje a gente tem alimentos que ocupam pouco espaço, mas são chamados de hipercalóricos. Ou seja, tem muita caloria, mas em pouco volume. O que acontece? Tem gente que emagrece muito e depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, pastor, começa a ganhar peso de novo. Não na proporção de antes, mas engordam novamente. Por quê? Porque mudou o estômago, mudou rapidamente o corpo, mas não mudou aqui. Aqui ele continua sendo gordo. E se não mudar aqui, ele vai engordar de novo. Então tem que haver a mudança da mentalidade. Então se você quer viver uma vida nova em Cristo, tem que haver uma mudança de mentalidade. E essa mudança ocorre como? Bíblia, oração, aprender, ser instruído. Sabe, irmãos? Tem que mudar. Tem que haver mudança. Então, eu convido você, nessa aula, a tomar essas lições como um ponto de partida para mudanças definitivas na sua caminhada. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Muito bem, pastor William Barros, fechando aí brilhantemente o ponto 2, nós podemos dizer que eu aprendi que a nova vida exige que andemos com sabedoria, com consciência da posição que fomos colocados e buscando a cada dia conhecer o propósito para o qual o Senhor nos destinou. E assim nós fechamos o ponto 2, podemos ir direto ao ponto 3, pastor William Barros, é uma vida cheia do Espírito Santo. Seu comentário aí nesse ponto 3. Pastor Prates, voltando aqui agora na sequência do ponto 3,
a nossa lição vai falar algo muito importante aqui, que é o quê? Uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, o que nós estamos lendo aqui agora não é teoria. Nós não estamos falando de uma matéria acadêmica. Lembrem de um texto que é Atos 19. Paulo chega em Éfeso e a Bíblia diz que alguns discípulos vêm a ele. E ele pergunta para eles o quê? Vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram, olha, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Ou seja, a igreja está em sua fase incipiente, a igreja está no seu início. Então eles não tinham, como nós temos agora, a aula da IBD no canal do YouTube, eles não tinham livros, seminário do IB, eles não tinham Bíblia do Novo Testamento escrita ainda. Então muitas coisas eles não sabiam. Então o que vai acontecer? Paulo diz para eles o seguinte, olha, então calma aí, gente. Vou dar para vocês um estudo completo sobre paracletologia e vocês vão aprender tudo sobre o Espírito Santo em 2, 3 dias comigo aqui. Foi isso que Paulo fez? Ah, calma aí, eu vou dar a vocês um livro do Ben-Hinn sobre o Espírito Santo. Foi isso que ele fez? Ah, vou dar a vocês um livro de teologia sistemática e vocês vão aprender sobre o Espírito Santo com a editora Betel. Foi isso que Paulo fez? Não. Esse conhecimento teológico, esse conhecimento bíblico chegaria com o tempo. Paulo, a Bíblia diz, impondo-lhes Paulo sobre eles as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E a Bíblia diz, e começaram a falar em línguas e profetizar. Significa o quê? Por que Paulo não deu um estudo para eles naquele momento? Por que Paulo impôs sobre eles as mãos? E mesmo sem ter conhecimento, começaram a falar línguas e profetizaram. Porque Paulo não estava apresentando para eles uma teoria. Paulo estava apresentando para eles uma pessoa. Embora eles não pudessem ver, o Espírito Santo estava presente naquele momento. É como se Paulo dissesse, calma aí, vocês não conhecem ele ainda? Espírito Santo. Impôs sobre eles as mãos e a Bíblia diz que eles começaram a falar línguas e profetizar. Meus irmãos, nós não estamos falando aqui de uma teoria, de uma matéria acadêmica, repito, estamos falando de uma pessoa. E o mais incrível é enquanto você me vê pela tela, seja do celular, do computador, que for, da televisão, enquanto estamos falando agora, o Espírito Santo está conosco aqui. E ele está aí agora. Ele pode tocar em você. Ele pode batizar pessoas com o Espírito Santo enquanto assistem essa aula. Quem sabe nós receberemos testemunhos agora de pessoas, olha, eu fui batizado com o Espírito Santo assistindo essa aula. Ele pode renovar e encher agora pessoas do seu poder e da sua presença. O nosso tópico 1 vai dizer o quê? De forma imperativa, enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem de Deus. A vontade de Deus não é que apenas algumas pessoas seletas ou especiais sejam cheias do Espírito Santo. Não, isso é para pastores, isso é para profetas, isso é apenas para fulanos, pessoas especiais. Não, a vontade de Deus é que cada pessoa seja cheia do Espírito Santo. Por isso, eu exorto agora e declaro sobre a vida de jovens, adolescentes, adultos, irmãos e irmãs que assistem essa aula, sejam cheios do Espírito Santo. Aí mesmo agora onde você está, permita que Deus transforme seus medos, limites, que Deus transforme agora todos os obstáculos em sua vida em oportunidade de revelar a sua glória e seu poder. Receba aí agora mesmo nesse momento o poder, a presença, a graça, a autoridade, a unção do Espírito Santo. Aí mesmo onde você está agora, se você, quem sabe, tem 20 anos de crente, nunca foi batizado com o Espírito Santo, receba agora o batismo com o Espírito Santo, receba aí agora o revestimento de poder, seja cheio da presença do Espírito Santo e viva uma história nova a partir de então, a partir de agora. Quem sabe essa aula não é um divisor de águas em sua caminhada do que era a sua vida até aqui, medroso, covarde, tímido, acanhado, sem ânimo, desestimulado, mas a partir de agora, cheio do Espírito Santo, ânimo, fervor, vontade de ganhar almas, expulsar demônios, cura divina, milagres. Eu declaro sobre a sua vida um tempo novo, declaro sobre a sua história um tempo de despertamento e avivamento, porque não há outra forma de terminar essa minha ministração. Quando eu olho para esse tópico, quando a Bíblia está dizendo, quando a nossa lição está declarando sobre você, seja cheio do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, pastor William Barros, aí pelo seu comentário inicial aí no ponto 3. Pastor Marcos Santana, como sempre o senhor faz, dando sequência aqui, vamos fechar então essa lição de número 11, estudando aqui então, fechando o ponto 3, seus comentários, sua conclusão.
Muito obrigado, pastor Prates. O tópico 3, quero propor aos nossos irmãos que, quando forem expor este tópico, iniciem levantando uma questão. Quais os sinais na vida de uma pessoa que são notados por ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma tendência nossa associar uma pessoa cheia do Espírito Santo, talvez, a falar em outras línguas, as manifestações dos dons espirituais relatados em 1 Coríntios capítulo 12, a forma como se expressa, como prega, como canta, enfim, acredito que será muito didático lançarmos esta pergunta e depois convidarmos as pessoas a refletirem no texto dessa lição. O tópico 3 está baseado no final do capítulo 5, Efésios 5, 18 a 21. Quero convidar os irmãos para estarmos atentos ao que nos encontramos no versículo 17. O 17, ele encerra com essa expressão: atendei qual seja a vontade do Senhor. E o 18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Creio que há uma íntima associação entre vontade do Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? O texto que nós encontramos na nossa lição diz: é deixar-se ser guiado, usado, dirigido, capacitado pelo Espírito Santo em todas as áreas da vida. Por isso é importante, ao longo da exposição destas lições, nós estarmos sempre procurando chamar a atenção dos irmãos quanto à importância do contexto. O contexto é fundamental para não perdermos de vista o ensino que nós encontramos transmitido pelo Espírito Santo por intermédio de Paulo. Por exemplo, ser cheio do Espírito Santo é a vontade do Senhor. O que significa ser cheio? Aqui nós vamos encontrar que precisa se refletir em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, por que precisamos e devemos sermos cheios do Espírito Santo? É uma ordem. É uma ordem. Nós vamos encontrar isto dessa forma na Bíblia. É a vontade de Deus. E o texto diz: entendei qual seja a vontade do Senhor. Entendei, da ideia de refletir, pensar, se interessar em aprender. É uma questão de sobrevivência. Ser cheio do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência. Pastor Prates, pastor William, nós acabamos de ler esses textos do capítulo 4 e do capítulo 5. Vemos esse padrão de Deus tão elevado. E nós já dissemos antes que Paulo não afrouxou os padrões de Deus na sua exposição. A pergunta é: como vivenciar isso, irmãos? Como vivenciar essas recomendações?
Como deixar de fazer essas coisas? Como passar a fazer o que devemos fazer? A resposta está aqui: ser cheio do Espírito Santo. É uma questão de sobrevivência. O texto do nosso subtópico 3.2 diz: ser cheios do Espírito Santo a fim de podermos viver como povo de Deus no meio de uma geração corrompida e perversa. Por que é importante sermos cheios do Espírito Santo? Podemos conectar com aquele texto de Tito, capítulo 2, para vivermos no presente século sóbria, justa e piamente. Irmãos, quais os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo? É muito importante estarmos chamando a atenção dos nossos alunos para que não parem no versículo 19, para que não fiquem apenas no versículo 20, mas que prossiga no versículo 21 e também a partir do versículo 22, porque são textos que estarão respondendo a esta pergunta: quais os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo? E os versículos 19 a 21, eu quero destacar estas expressões: falando, cantando, agradecendo e sujeitando-se. É muito clara, está muito claro isso nestes textos, que nós precisamos aprender com a palavra de Deus, que sermos cheios do Espírito Santo influencia, precisa nortear-nos em nossas condutas, atitudes, procedimentos, em todas as áreas da nossa vida. E a lição de hoje encerra focando dois aspectos. Em relação a Deus, cantando, agradecendo, adorando, falando uns com os outros e também em relação aos outros, falando e sujeitando-se. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos dirija para vivenciarmos estas recomendações bíblicas para a edificação da igreja, para o bom ambiente na igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem louvor, tem adoração, mas também tem perdão, amor, atenção, sujeição para o bem da obra de Deus, para a glória de Deus e também como uma contribuição para o testemunho cristão aos que estão ainda fora, que sejam atraídos por estas e outras características de uma vida cheia do Espírito Santo, até que Cristo venha. Amém. Maravilha, pastor Marcos Santana, muito obrigado aí pelo fechamento do ponto 3. Nós podemos dizer, como vimos aqui nesse fechamento, que não há como desassociar o crente da pessoa do Espírito Santo. Essa unidade percorre por toda a história da igreja e se faz necessária para que o crente tenha um testemunho poderoso neste mundo. E assim podemos concluir esta lição, anunciando a próxima, querendo o bom Deus. Estaremos de volta a semana que vem para estudarmos a lição de número 12, cujo título é A Conduta do Cristão no Relacionamento Familiar. Agradeço a você que ficou conosco até agora. Muitíssimo obrigado por seu apoio, por seu carinho, pelo nosso trabalho, por curtir, compartilhar, comentar e ajudar a divulgar esse trabalho maravilhoso para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Quero agradecer também o pastor Marcos e o pastor William por dedicar mais uma vez o tempo de vocês para esse estudo tão precioso. Vamos então encerrando com uma palavra de oração com o pastor William Barros. Oremos, pastor William. Junte-se a nós nessa palavra de oração. Vamos orar para que tenhamos a melhor aula e o melhor aproveitamento possível nessa aula e nesse domingo. Querido Deus, te agradecemos por estarmos juntos aqui. Pedimos, ó Deus, que tanto alunos como professores, todos sejam, ó Deus, edificados. Que a Tua palavra possa, ó Deus, mais uma vez falar aos nossos corações. É nessa certeza e convicção que oro e te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.